além de ser um jogador de grande destaque naquilo que ele faz no meio do futebol, ele também tem sido, vamos dizer assim, um grande personagem em questões sociais relevantes, principalmente nas questões no que é referente ao racismo no futebol, ao racismo de um modo geral. É de Vini Júnior que nós vamos tratar hoje, é do mapa astral dele. Vamos lá. Vini Júnior nasceu no dia 12 de julho de 2000, às 11 horas e 15 minutos, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele tem Sol em Câncer. Junto com esse Sol, nós vamos ter Mercúrio, Marte, Sol e Vênus. Você pode ver aqui no mapa, tudo lá no alto, na casa 10, sendo que Mercúrio colocado com o meio do céu, né? Então, nós temos ainda, além do Sol em Câncer, Lua em Sagitário, e ascendente em Libra. Vamos falar então um pouco da personalidade desse moço, né, desse atleta de grande destaque. Então, nós percebemos logo de cara uma presença canceriana muito forte, e tendo como marcação no seu ascendente Libra. Então, a princípio, quando a gente fala de Libra, as pessoas têm uma ideia de que Libra é um signo que busca a harmonia, e, portanto, é um signo de onde que ele passa sempre tem assim, tranquilidade. No entanto, Libra ele tem uma questão muito interessante, porque Libra sempre vai trazer, no caso especial do ascendente, a imagem de alguém que está disposto a buscar algum tipo de acordo ou negociação. Portanto, Libra ele é o signo que dispersa a energia do conflito, mas, de certa maneira, ele sempre vai estar metido no conflito. Isso é bastante interessante, porque tem muito a ver com a personalidade do Vini Júnior. Nós temos então uma porção, uma grande quantidade, né, de planetas ali em Câncer, e podemos considerar aquilo como stellium, ainda mais por conta de serem planetas que devem ser tidos como planetas pessoais, ou seja, são planetas razoavelmente rápidos, né? Sol, Marte, Mercúrio e Vênus, tudo em Câncer. Então isso faz com que ele seja uma pessoa muito apegada às suas origens, e esses planetas estão em quadratura com esse ascendente, o que significa que ele tende a procurar, ao lidar em público, já que tudo está na casa 10, isso tem a ver com a profissão, tem a ver com o seu estado social e também com o seu ascendente, que tem a ver com o modo como ele se apresenta ao mundo, uma imagem de alguém que tem uma profunda ligação com as suas origens, né? Então, os seus ancestrais, vamos dizer assim, portanto, aí vem a questão racial, e que ele tenta chegar ao cumprimento de um acordo, o cumprimento de uma norma. Então, Libra tem muito a ver com isso, né? Buscar o cumprimento de um acordo, o cumprimento de uma norma, ou seja, essa luta antirracista que se vê tão presente na figura do Vini Júnior tem muito a ver com esse aglomerado de planetas, esse stellium em quadratura com esse ascendente em Libra. Por um lado, esse tom canceriano que remete aos ancestrais, às suas origens, à sua família, de onde ele veio e por aí vai, e Libra, a busca do acordo, a dissipação do conflito, que muitas vezes gera conflito. Nesse sentido, e justamente por tratar-se de uma quadratura, é que esse lado libriano que, ao buscar o cumprimento de uma lei, cumprimento de uma norma, cumprimento daquilo que é socialmente razoável, você acaba tendo esses conflitos onde ele, vamos dizer assim, se empenha nessa questão da luta antirracial. Esse aglomerado na casa 10 significa que a vida profissional dele recebe ali o benefício
de Vênus, Vênus o pequeno benéfico, Mercúrio, né? Uma mente, Mercúrio representa a mente e a comunicação. Por estar em Câncer, significa que ele sempre vai ter uma fala muito que apela muito para o lado do afeto, do emocional, do afetar o outro emocionalmente. A mente dele, a linguagem dele é muito nesse sentido, tentando apegar pelo lado emocional. Marte em Câncer é um Marte preocupante. Eu, na condição se eu tivesse na condição do Vini Júnior, se ele consultasse um astrólogo, o astrólogo pediria para ele tomar muito cuidado com a saúde, porque ele tem uma oposição, todos esses planetas que eu falei que está aqui em Câncer, né, que é o Sol, Mercúrio, Marte e Vênus, eles estão em oposição a Netuno, o que significa que algumas coisas, né? Primeiro, uma tendência a ter problema de saúde, né? É basicamente isso. Segundo, acabar sendo visto como uma vítima. Vejam só, Netuno está ali na casa 4, né? Fazendo em oposição a esses planetas na casa 10, então que significa que desde o fato da imagem de ter sido um menino de origem humilde, que passou por privações sociais, econômicas e que agora atingiu uma situação, um status positivo, até mesmo a questão de que eu sou vítima de uma condição de preconceito, do preconceito racial, e também uma vulnerabilidade para a saúde. Esse Netuno, eu entendo que agora, na juventude dele, está se expressando muito nessa condição, né? Dele ser vítima do preconceito, e ele está expondo isso em público lá, né, algo que está ali na sua origem, e ele está expondo em público lá na casa 10, né, então essa luta antirracial. Mas eu ficaria atento porque os anos estão passando e esse mapa tem indicativos de que a saúde dele pode trazer desabores, assim, coisas desfavoráveis, né? Desabores daqui a um tempo, tá? E isso pode ser bem problemático. Ele tem uma outra oposição, que é de Júpiter que está em Gêmeos, com a Lua, que está em Sagitário. O eixo Sagitário-Gêmeos, ele indica muito aquilo que é a minha vila, aquilo que é a minha aldeia, e Júpiter muito aquilo que é o mundo. Então essa oposição, por se tratar-se de uma lua que está em Sagitário, uma lua em Sagitário é uma lua libertária, uma lua que se sente muito, ele tende a reagir buscando a liberdade, buscando a independência, né? Em oposição ao Júpiter, que é o seu regente, que está em detrimento, está enfraquecido lá em Gêmeos. Então eu entendo que o Vini Júnior também tem um outro problema para lidar na vida dele, que é a questão do conflito entre a cultura de onde ele veio e da cultura onde ele está, né? O local e o global. Então existe nele esse conflito também, que é algo interessante para ser observado, né? Ele tem ali Netuno, por outro lado, não faz só oposição ao meio do céu dele, mas ele faz vários aspectos positivos, né? Ele faz aspectos positivos aos planetas aqui na casa 7, 8, isso, na casa 8, que significa as finanças, então dinheiro vindo do estrangeiro, etc e tal. Esse Netuno também faz bons aspectos na casa 2, que é um outro bom indicativo para dinheiro, para ganhos financeiros. E esse Netuno, ele estaria mais ou menos nessa configuração. O que eu tenho aqui também, outro benefício, que é o benefício de Urano ao seu ascendente, né? Urano ali na casa 5, o que faz com que ele, na prática de esporte, já que a casa 5 também é significador de esporte, né? Ele tenha uma carga de originalidade bastante grande dentro daquilo que ele faz no esporte, e ele é visto como alguém que traz algo de original no exercício esportivo, né? Eu acho que isso aqui basicamente
o mapa dele tem muito água e muito ar, tem pouca terra, ele precisaria ser orientado quanto às questões práticas da vida, né? Porque quando a gente fala de terra, fala sobre as questões práticas da vida. Isso também serve um pouco de alerta por conta dessa oposição de Netuno ao Sol e o aglomerado na casa 10, porque isso mais para frente pode refletir na saúde, já que a terra também tem a ver com o corpo físico, e ele é fortemente diurno, mas isso não quer dizer que ele é esvaziado no mapa dele de planetas no noturno. Significa que ele é alguém que vive muito em função da vida pública, né? A vida pública para ele é bastante relevante. Ele é bastante cardinal, uma pessoa de bastante iniciativa, e não tem muita coisa em planeta fixo, né? Então isso faz com que ele seja uma pessoa que tenha dificuldade de ter firmeza por vezes naquilo que ele se propõe a dar continuidade e que tem algum obstáculo significativo. Então, no modo geral, esse é o mapa do Vini Júnior. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Vamos nessa!